Esse exemplo da Ferrari é bem interessante. Eu obtive os dados da velocidade em função do tempo de uma Ferrari 348 TB. É um modelo de 1989. E você pode obter os dados de outras Ferraris nesse site. Analisando o gráfico da velocidade em função do tempo, podemos observar que a função velocidade, a linha curva azul, não é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. A velocidade não varia uniformemente no tempo, de modo que a aceleração não é constante. Se a Ferrari mantivesse uma aceleração constante, então a função velocidade, que é a curva azul contínua, num gráfico da velocidade em função do tempo, seria a reta inclinada vermelha. A Ferrari 348 TB perde desempenho a altas velocidades. A velocidade aumenta uniformemente até aproximadamente 3 segundos. A partir de 3 segundos, esse aumento deixa de ser uniforme. A velocidade passa a ser variada no tempo. Num gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação da reta tangente à curva, num determinado ponto, mede a aceleração. Veja que a aceleração muda de ponto a ponto, e os valores estão representados no cálculo acima desse gráfico. Como determinar a aceleração no dado instante se ele está mudando? Quando a aceleração não é constante, nós recorremos ao cálculo diferencial integral para obter a aceleração em um determinado ponto. A aceleração média é obtida pela reta secante. Portanto, a aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. No gráfico à esquerda, nós temos 3 variações da velocidade no tempo, definidas pelos pontos P e Q, logo uma reta secante, que vai definir o ΔV e o ΔT. Em seguida, a aceleração média pode ser calculada a partir do ponto P, Q2, que vai definir um novo ΔVx e um novo ΔT. E por último, a aceleração média é definida pelos pontos P, Q3, que definem o ΔV dividido por ΔT. A partir dessa definição da aceleração média como uma reta secante, uma reta que corta a curva em 2 pontos, vimos que a aceleração 1 é diferente da aceleração 2, que é diferente da aceleração 3. E se eu quisesse ser mais rigoroso, eu poderia dizer que a aceleração 3 é maior que a aceleração 2, que é maior que a aceleração 1. Quero dizer com isso que entre os pontos P e Q1 temos a aceleração 1, entre os pontos P e Q2 temos a aceleração 2, entre os pontos P e Q3 temos a aceleração 3. Veja que as inclinações das secantes são diferentes. A aceleração 1 é menor que a aceleração 2, que é menor que a aceleração 3. A aceleração instantânea é numericamente igual à reta tangente num ponto P da função velocidade, no gráfico da velocidade em função do tempo. A aceleração instantânea é o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔV sobre ΔT. Quando fizermos o ponto Q1 ir para Q2 e depois ir para Q3, veja que o ΔT está tendendo a zero, da mesma forma como o ΔV também vai a zero. Isto é, na verdade, a derivada da função velocidade em relação ao tempo. Ou, se você preferir, a aceleração instantânea é a derivada segunda da função posição em relação ao tempo. Mas, de qualquer forma, a aceleração no ponto 1 é diferente da aceleração no ponto 2, que é diferente da aceleração no ponto 3. Agora, muito cuidado. A aceleração é uma taxa de variação. Você precisa de 2 pontos sobre a curva para o cálculo correto, como eu fiz entre os pontos PQ1, PQ2 e PQ3. Na aceleração instantânea, a aceleração é calculada pela derivada da função velocidade no ponto onde queremos saber essa velocidade instantânea. Você deve calcular a derivada da função velocidade e substituir o instante de tempo o qual você quer saber a aceleração. Você não pode e não deve dividir o valor de v pelo valor de t para o cálculo da aceleração instantânea. O cálculo diferencial integral é tão poderoso que permite obter as funções velocidade e posição mesmo quando a aceleração é constante. Vou fazer isso agora, mas note que é um caso particular de aceleração constante, o que facilita os cálculos. Mas os cálculos serão válidos mesmo para quando a aceleração varia no tempo. Vamos começar. Quando a aceleração é constante,
é bastante fácil obter a função velocidade. Basta utilizar a definição da aceleração instantânea, que é a derivada da função velocidade em relação ao tempo. Isto implica que o diferencial da velocidade é igual à aceleração instantânea vezes o diferencial do tempo. Se eu integrar ambos os lados dessa igualdade, eu terei que a integral de v0x até vx do infinitésimo da velocidade é igual à integral de um tempo inicial até um tempo final da aceleração instantânea vezes o infinitésimo de tempo. Se a aceleração é constante, ela sai do sinal de integrando. E procedendo o cálculo, eu obtenho que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração instantânea, que multiplica o tempo final menos o tempo inicial. Veja que essa equação é a função velocidade variando linearmente no tempo, que nós havíamos obtido para a aceleração média. E nesse ponto chegamos a uma conclusão importante. No movimento retilíneo uniforme variado, onde a aceleração é constante, a aceleração média é igual à aceleração instantânea. E vamos utilizar esse resultado para calcular a função posição. Quando a aceleração é constante, é bastante fácil obter a função posição. Basta substituir a velocidade final pela sua definição, que é a derivada da função posição em relação ao tempo. Repito o lado direito da igualdade, que é v0x mais ax vezes t. Note que aqui eu fiz o tempo inicial igual a zero, para facilitar os cálculos. Isto implica que o diferencial da posição vai ser igual a v0x mais ax vezes t, vezes o diferencial do tempo. Se eu integrar novamente ambos os lados dessa igualdade, eu terei o seguinte, que a integral de x0 até uma posição final, do infinitésimo de posição, desculpem aqui o erro, é igual à integral de um tempo inicial igual a zero até um tempo final, de v0x mais ax t vezes dt. v0x e ax são constantes, mas o tempo t aqui não é, ele é a minha variável de integração. Procedendo a essa integração, eu obtenho o seguinte, que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração instantânea vezes o tempo ao quadrado. E recuperamos o resultado que já sabíamos, mas utilizando o cálculo diferencial integral. A função posição varia quadraticamente no tempo, enquanto a função velocidade varia linearmente no tempo. Outra expressão interessante e que será extremamente útil é uma equação auxiliar que não considera o tempo explicitamente. Vamos partir do que sabemos, que a aceleração instantânea é a derivada da função velocidade no tempo. Como eu quero eliminar o tempo nas minhas equações, eu posso aplicar a regra da cadeia a esse diferencial da velocidade no tempo. Então a minha aceleração instantânea será igual à derivada da velocidade em relação à posição, vezes a derivada da posição em relação ao tempo. Isto aqui é a regra da cadeia. Mas perceba que dx dt nada mais é do que a velocidade instantânea. Então a aceleração instantânea é igual à derivada da função velocidade em relação ao tempo, vezes a função velocidade, ou velocidade instantânea. Esta equação eu posso rearranjar da seguinte forma. Do lado esquerdo eu escrevo tudo que depende da velocidade, e do lado direito eu coloco a aceleração vezes o diferencial da posição. Tenho assim que Vx dVx é igual a x dx. Agora eu vou integrar ambos os lados. Veja que do lado esquerdo o meu diferencial é a velocidade. Então os limites de integração serão a velocidade inicial até uma velocidade final qualquer de v dv. E do lado direito o meu diferencial é a posição. Então meus limites de integração serão a posição inicial até a posição final de ax dx. A minha velocidade não é constante, porque ela varia uniformemente no tempo quando a aceleração é constante. Assim, a aceleração sai do integrando do lado direito, mas a velocidade permanece dentro do integrando. Se eu proceder às integrações, eu vou encontrar o seguinte, que o lado esquerdo fornece velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, igual a aceleração, que multiplica a posição final menos a posição inicial.
Esse resultado eu posso multiplicar por 2 de ambos os lados da igualdade. E rearranjando as parcelas, eu terei que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que multiplica a posição final menos a posição inicial. Esse último termo nada mais é que o deslocamento. E eu obtenho a seguinte expressão final. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa equação é chamada de equação de Torricelli e nos será útil em muitas ocasiões quando o tempo não é informado no problema. A velocidade final varia com a raiz quadrada do deslocamento vezes a aceleração. A equação de Torricelli, escrita da seguinte forma, como a velocidade final igual à raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, permite estudar o gráfico da velocidade em função da posição. Considerando que a posição inicial seja igual a zero, o deslocamento é simplesmente igual à posição final. Eu escrevi o gráfico da velocidade em função do tempo, considerando x0 igual a zero. E tem duas curvas. A curva vermelha para quando a velocidade inicial é diferente de zero, que é a função que eu acabei de mostrar. Ou considerando que a velocidade inicial é igual a zero. Então veja que ela parte de v0 igual a zero. Então a minha velocidade final é igual à raiz quadrada de 2 vezes a aceleração vezes a função posição. Então a velocidade é uma raiz quadrada do deslocamento vezes a aceleração. Note que essa relação entre velocidade e posição, ou velocidade e deslocamento, não nos é estranha. Vamos recordar a primeira aula do modelo do pêndulo invertido, onde uma pessoa, ao caminhar, ao apoiar o pé, funciona como um pêndulo invertido. Esse aqui seria o movimento do corpo da pessoa enquanto seu pé está apoiado no chão. Vimos que a velocidade era igual ao seu deslocamento, que era 2 vezes o comprimento da sua perna, dividido pelo período de oscilação, período para dar 2 passadas. 1, 2 passadas. Sabendo que o período é dado por essa expressão, para o pêndulo invertido, encontramos que a velocidade é igual a raiz de 3 meios de 1 sobre π, raiz de g vezes L. Esse fator aqui, multiplicando a raiz quadrada, é um número adimensional. Mas veja que interessante. Eu tenho raiz quadrada de g vezes L. G é a aceleração da gravidade, que tem dimensão de comprimento por tempo ao quadrado. E L é o comprimento das pernas, que tem dimensão de comprimento. Multiplicando essas dimensões, eu terei comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Extraindo a raiz, eu vou ter comprimento sobre tempo, que é a dimensão de velocidade. Então veja que a equação de Torricelli, de certa forma, está limitando a forma como nós podemos caminhar, ou a velocidade com que nós podemos caminhar. A nossa velocidade é limitada pela aceleração de queda livre vezes o comprimento das pernas, nesse modelo do pêndulo invertido, que é muito similar à equação de Torricelli. Veja que aqui eu tenho algo com dimensão de aceleração vezes algo com dimensão de comprimento. Então, a nossa velocidade de caminhar é limitada por uma equação, que é a equação de Torricelli, com uma boa aproximação.